Sejam bem-vindas a mais uma aula, agora cedinho pela manhã. Para quem não me conhece, eu sou Olivia Figueiredo, designer de moda, especialista em desenho, ilustração e desenvolvimento de coleções. Sejam bem-vindas, bom dia, Amanda. Bem-vindas, bem-vindas. Bom, para quem ainda não entendeu o que é que está acontecendo por aqui essa semana, eu tô abrindo lives às 9 horas da manhã. Isso não é a semana do ilustrador de moda, tá, gente? Calma. Semana do ilustrador de moda vai ser na última semana desse mês, né? Última semana de janeiro. O que eu tô fazendo aqui é introduzindo vocês a conceitos básicos sobre desenho de moda, sobre caimento, tá bem? Para que vocês já cheguem lá na frente já com um pouco mais de conhecimento, tá bem? Nessa aula aqui eu vou continuar falando a respeito de caimento de tecido, tá bem? No nosso desenho, obviamente. Na aula passada, a gente viu como esse caimento se comporta quando a gente faz um desenho estático. O que é um desenho estático? É um desenho simétrico. É um desenho onde proporcionalmente um lado vai ser igual ao outro, tá bem? Então ele é simétrico, tá bem? A gente viu também que existe uma coisa chamada gravidade. Não foi isso? E que ela interfere diretamente no nosso desenho, né? A gente não tem como pensar ou executar um desenho sem levar em conta aqui a força da gravidade, tá? Então, é o seguinte, o que é que eu quero mostrar aqui para vocês hoje? Hoje a gente vai imaginar esse desenho em um croquis que esteja em uma peça. Em uma peça não, que esteja em um desenho mesmo, tá? Em um corpinho. Então, o que acontece quando essa peça está em um corpinho? Ou seja, ela entra em movimento. Então, aqui eu vou precisar levar em consideração o corpo do croquis que eu desenhei. O corpo, a posição em que ele está, né? Se ele está em uma pose parada, se ele está em uma pose em movimento, tá? Então, aqui o conceito ele é único e simples de ser compreendido. Olivia, você está dizendo que é simples, mas na verdade não é. É sim. Vou te mostrar aqui. Aqui eu tenho essa mesma saia e ela está parada. Ela está numa posição de inércia, né? Ou seja, não existe um movimento aqui. Porém, o que acontece se eu fizer isso daqui, ó? Olha só. Eu vou até colocar mais pra cá. Aí eu apago. O que aconteceu aqui, gente? Essa peça ela ganhou movimento. Não é verdade? Ela saiu de uma posição de inércia e foi para uma posição de movimento. Ela não é mais simétrica, preste atenção. Ela ganhou movimento com um simples detalhe que eu fiz aqui, que foi colocar uma linha para cá e deixar essa linha aqui, ó, mais retinha, seguindo aqui a força da gravidade. Vamos lá.
Olívia, se eu tiver um tecido que seja mais duro, sem tanto caimento, ainda é possível que isso aconteça? Vou fazer aqui para esse outro lado. Sim, é possível, porém com menos caimento. Eu não vou nem dizer com menos movimento, né? Porque não vai ser a palavra correta. Vai ser com menos caimento. Olha só como esse daqui teve bastante caimento, né? A gente consegue observar pelas ondinhas que ficaram aqui. Ou seja, esse aqui é um tecido mais maleável. Esse daqui já é um tecido mais encorpado, já é um tecido mais duro, tá bem? Então, o caimento, ele é diferente. Mas vamos lá, vamos passar aqui para o próximo nível. Vamos observar essa peça aqui em um croquis, né? Aqui eu tenho uma metade de um croquis, tá? Eu tenho da cintura para baixo. O que que a gente percebe aqui? Essa linha é a linha da gravidade, ou a linha de apoio para um croquis de moda. Quem já sabe fazer croquis, já sabe o que é que isso daqui significa, né? Quem é minha aluna já tá cansada também de ver o que é que significa essa linha de apoio aqui, essa linha da gravidade, tá? Então, aqui nós temos 3 croquis com uma pequena diferença. Perceba que a cintura, ela vai saindo dessa linha da gravidade. Ó, aqui eu tô bem meio a meio. Aqui eu já tô mais para a esquerda do que para a direita. E aqui eu já estou completamente fora dessa linha da gravidade. Mas, Olívia, o que é que isso significa? Significa que quanto mais você sair aqui a cintura da linha da gravidade, mais movimento essa peça vai ter. Por quê? Porque perceba que o quadril vai jogar essa peça para a lateral. Então, quanto menos movimento no quadril eu tiver, menos movimento na peça eu vou ter, tá? É uma questão de lógica e muito simples de ser compreendida. Vamos lá. Vou desenhar uma peça com bastante caimento, que é para a gente compreender bem esse exercício, ó. Aqui, perceba que praticamente não houve mudança, né? Bem singela aqui a alteração, não é verdade? Por quê? Porque esse quadril aqui, ele quase não tá movimentado. Perceba que a cintura tá meio a meio, tá bem? Vamos observar aqui já essa segunda figura. Para essa daqui, a gente já percebe que houve um aumento, né? Olha só a diferença desse lado para esse lado. Agora, essa daqui, onde a cintura tá completamente para fora da linha, olha só. Olha a diferença dessa daqui para as outras.
Deu para perceber? Como essa figura aqui, ela já ganhou um movimento completamente diferente, inclusive dessa primeira aqui, que tá quase meio a meio. Olha só essa daqui, como a parte do movimento é bem diferente. Porque eu saí o quadril completamente aqui dessa linha de apoio. Faz sentido para você? Então, assim, às vezes a gente vai desenhar e acontece o seguinte. Vou desenhar aqui a cintura completamente para fora da linha de equilíbrio. Às vezes a gente vai fazer um desenho, a gente até desenha o corpinho de forma correta. Mas o que que acontece? Quando chega na hora de colocar o tecido, de dar o caimento à peça, a gente acaba não fazendo da forma correta. Vamos lá. Se eu pegar isso daqui e fizer assim, o que que eu vou passar aqui? Qual é a mensagem que eu estou passando aqui nesse desenho? Que isso daqui é uma saia sereia. Não é verdade? Não foi o que eu desenhei aqui? E ainda de uma forma não tão correta, né? Porque eu dei volume aqui, ó, nessa área. Mas por que que eu fiquei com essa impressão? Porque não era isso que eu queria desenhar. O que eu queria desenhar era isso daqui. Mas como eu não tenho essa compreensão, como eu não tenho esse entendimento, eu acabo fazendo dessa forma. Então, quem pegar esse meu desenho aqui para interpretar, vai dizer que é uma saia sereia. E não que é uma saia, um godê ou um evasê com bastante caimento. Essa pessoa não vai conseguir entender isso. Mas é uma correção tão simples que a gente pode fazer aqui nesse desenho para melhorar ele 100%, que por a gente não saber por a gente não ter esse conhecimento, por a gente não saber o como fazer, né? Por isso que eu digo que é muito importante a gente estudar, né? Não apenas ficar nessa questão de não sei, ninguém não tem o dom, né? Não consigo. Mas o quanto você já estudou a respeito disso, sabe? E é aí onde entra a teoria. Isso daqui é uma teoria e agora a gente está aplicando no nosso desenho. Vamos lá. Eu sabendo disso que a gente viu aqui agora, eu vou fazer um desenho completamente diferente. Eu vou fazer um desenho respeitando esse movimento aqui. Olha só a diferença. Então, aqui eu vou conseguir passar a mensagem correta. Aqui eu vou conseguir fazer com que as pessoas entendam que o que eu desejo é uma saia com bastante caimento. E não uma saia sereia. Olha só. Uma simples mudança no traço, quando você vai desenhar, pode causar um efeito gigantesco. Deu para entender? Deu para compreender esse conceito aqui? Eu espero ter ajudado vocês. Amanhã eu estarei aqui novamente às 9 da manhã para mais uma aula aqui com vocês ao vivo. E quem perdeu, quem chegou atrasado, eu vou repetir
essa aula vai ficar disponível lá no YouTube para que você possa rever. E se você ficou com alguma dúvida, eu vou abrir aqui uma caixinha para que você possa, mais tarde, tá? Não vai ser agora. Vou abrir uma caixinha para que você possa tirar dúvidas a respeito da aula, tá bem? Beijo enorme para você que me acompanhou aqui nessa aula super fast. E a gente se vê amanhã, combinado? Beijo!